Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Nós também vamos cumprimentando os internautas que estão nos assistindo nesse momento, do Aurélio Rubens, no Facebook, e Comunitária Vida Nova. Me fugiu o nome. Que a paz de Jesus permaneça conosco. E antes que a gente inicie, vamos fazer uma prece. Então, eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez, a alto, nos aproximando em pensamento de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e dos amigos espirituais que estão sempre presentes em nossa casa, dos mentores daqui, e todos que nos auxiliam nessas atividades. Nós agradecemos essa presença e esse auxílio, e que nós possamos unir os nossos pensamentos no só objetivo, que é a busca do ensinamento cristão através dessa doutrina, e que nós possamos ter a capacidade de passar essa mensagem da noite de hoje, e que todos nós possamos também compreendê-la na sua síntese, e que nós possamos assim aproveitar esses ensinamentos no nosso dia a dia, perante o nosso semelhante, a cada segundo, para que nós possamos ir então treinando a nossa alma, procurando sermos melhores seres humanos, para que nós possamos atingir o objetivo final, que é a nossa perfeição, ainda que relativa, e que ainda está bastante distante de nós, mas que nós possamos perseverar com a ajuda do alto. Que assim seja. Bom, então, o tema de hoje é o Consolador Prometido. E eu quero iniciar essa exposição relembrando a história de Jesus. A história de Jesus, logicamente, a maioria de nós conhece, mas eu vou destacar aqui alguns pontos, Então, Jesus veio ao mundo anunciado pelos profetas, pelas profecias no Antigo Testamento, principalmente lá no início com Isaías e Zacarias, Já vinham falando do Messias que viria a salvar o mundo. As passagens de Jesus pela terra foram confirmadas pelas profecias, na vida real. Então, isso fortalecia mais as profecias, Jesus surgiu no meio da religião dominante, Não havia, de fato, uma religião dominante. Existiam religiões, seitas, partidos que disputavam o poder na época. Então, era uma coisa, assim, meio até tenebrosa, porque havia disputa, cada um defendendo os seus interesses, E Jesus ali no meio, Mas, ainda assim, os pais de Jesus procuraram educá-lo dentro dos eventos religiosos da época, Então, eles não se furtaram a isso. Então, Jesus veio cumprir o programa do Pai, que era estabelecer uma nova ordem, que era estabelecer e implantar a lei do amor aqui entre nós. E ele foi bem sucedido, nós sabemos disso, Caso não fosse, ele não perduraria até hoje o seu nome, E perdurará por muito tempo ainda, Agora, essa vontade do Pai não era a vontade dos que dominavam, Era sempre contrário, Então, apesar das mensagens de Jesus, seus exemplos, ele não foi reconhecido por essa classe dominante como Messias, Agora, os que se identificaram com a causa, a Boa Nova, fundaram o cristianismo e levaram adiante o trabalho de Jesus, Então, com todas essas dificuldades, Jesus marcou o seu nome na história, Marcou sua presença, E antes que ele partisse, ele fez a promessa, que é do Consolador Prometido. Então, foi que ele disse lá o seguinte, registrado lá em João, capítulo 14, versículos de 15 a 26. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim que fique eternamente convosco. Então, veja,
A gente tem lá em Moisés a primeira revelação, o próprio Jesus, a segunda, e temos o Espiritismo como a terceira, né? E consideramos o Espiritismo como o Consolador prometido, né? Agora, Jesus, tanto Jesus quanto Moisés, eram espíritos missionários, né? Agora, o advento do Espiritismo não está fundado, não está centralizado numa pessoa, e sim é um movimento coletivo, né? Então, a possibilidade dessa eternidade pode estar com o Espiritismo, porque essa pessoa, se fosse uma pessoa, podia desencarnar e aquele podia morrer com aquela pessoa. Mas dentro do Espiritismo não, porque não tem um chefe, né? Não tem um dignatário que possa falar, fulano dirige, é o fundador do Espiritismo. Não existe isso, né? Kardec foi um simples instrumento, simples, mas muito importante, né? Instrumento para que o Espiritismo pudesse ser desenvolvido entre nós, né? Ele teve a capacidade, e muita até, de codificar a doutrina e nos deixar todos esses ensinamentos, né? E Jesus também falou, né, que o Consolador prometido vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito, certo? Então veja, depois de mais de 2000 anos, os fatos parecem se repetir, né? Porque em 1857 o Espírito de Verdade se manifesta em Paris, né? Em Paris, em 1860, ele se dirige aos espíritas, né, dizendo: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos, esse é o segundo, né? Então veja, ele com isso apresenta ao mundo a doutrina dos espíritos no seio da religião dominante, ou das religiões dominantes, né? Então não mudou muita coisa, né? Apesar do seu conteúdo muito enriquecedor, muito esclarecedor, a classe dominante também o rejeita, né? Ainda temos essa rejeição, né? Mas os seus adeptos, né? Tanto na época de Jesus, né, com o cristianismo, e com Kardec, foram adiante, né, abraçaram com amor a causa e trouxeram o Espiritismo até os dias de hoje. Lá atrás trouxeram o cristianismo e toda a história de Jesus até os nossos tempos, e agora com o Espiritismo também, né? Kardec desencarnou, muitos colaboradores se foram, mas o movimento continua, né? Lógico que tem seus problemas, tudo, mas isso é uma outra história, né? A pureza da doutrina que tem a sua continuidade, isso que é importante, né? Então, veja, há os que não aceitam ainda a doutrina espírita, infelizmente, né? E nos vinculam com a doutrina do demônio, aquelas coisas, aquelas bobagens, infelizmente, né? Influenciando os que têm pouca informação, né? E por não ter conhecimento, eles não sabem o que estão falando, né? Porque não se predispõem a conhecer a doutrina, né? Ou por orgulho, ou por qualquer outra questão, não querem saber, né? Não examinam a fundo o conteúdo da nossa religião, né? E normalmente a gente, de vez em quando, ouve aquele chavão, né? Que os espíritas não são cristãos. Tudo bem, né? Só nós sabemos que nós somos cristãos, né? Tá certo? Muito bem. Então, o Consolador Prometido faz essa aparição dizendo isto, né? E complementa, né? E fala: todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo, em que acreditáveis ou nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece, ou seja, nada morre, né? Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade, né? Tá certo? Mas veja, o cristianismo, ele teve um bom começo, mas infelizmente os homens acabaram associando a religião ao Estado, né? E deturparam muita coisa, né? Com o passar do tempo, né? Muitos interesses se sobrepuseram aos interesses primitivos do cristianismo, e houve uma deturpação geral, né? Cada um interpretou essas coisas à sua vontade, né? Aos seus interesses, e ficou bastante deturpado, né?
Mas o Espírito de verdade vem nos revelar aqui que nós somos imortais, né? Que nós, quem morre é esse corpo, que é um simples veículo, né? Que é um instrumento que nós utilizamos aqui na Terra, simplesmente, né? Acima desse corpo está nós, os espíritos, né? Ora encarnados e futuramente desencarnados, né? Então veja, nós temos em Jesus nosso modelo e guia, né? Que é o vencedor do mal, né? E ele então nos conclama que nós possamos, junto com ele, vencer a impiedade, né? Com esse trabalho que nós fazemos, com a divulgação do Espiritismo, com a caridade, a gente vai vencendo a impiedade, tá certo? Na promessa de Jesus foi evidenciado que o Espírito de verdade não falaria de si mesmo, que sua missão seria consolar e esclarecer. O Espírito de verdade ele tinha uma missão, que era consolar, esclarecer e recordar o que Jesus havia ensinado na época, né? Como Jesus, por mais sacrifício que ele tinha feito, ele não foi ouvido pela própria ignorância do povo da época, povo de pouca cultura, né? Então, coube ao Consolador essa missão, principalmente de consolar e esclarecer, certo? Bom, agora, nós perguntamos o seguinte, vejamos então em que condições o Espiritismo consola. Então, elencamos aqui alguns termos, né, que se referem às consolações, né? Por exemplo, a perda de entes queridos, né? Então, veja, os entes queridos, nós sabemos hoje que estão vivos, né? E retornarão até o nosso convívio, dependendo das situações, que nós podemos nos comunicar com eles. Então, há uma consolação aí, nós não perdemos os entes queridos, eles continuam vivos como nós, né? Perderam o corpo material, simplesmente, né? Com relação aos animais, né? O Espiritismo vai esclarecer que eles não são uma criação à parte, né? São princípios espirituais no processo evolutivo, né? Eles encontram na fase animal e futuramente passarão para a fase hominal, né? Quando ganharão o livre-arbítrio e tal. E tudo isso faz parte do processo evolutivo que Deus criou, né? Para nós. Antipatia entre alguns familiares, né? Nós aqui retornamos muitas vezes com parentes, com familiares, com amigos de outras encarnações. E logicamente que a maioria desses encontros é para resolver conflitos que tínhamos anteriormente, né? Então nós estamos aqui para reconciliar. Então, à primeira vista, há essa antipatia, né? E muitas vezes a gente tem até antipatia por pessoas conhecidas, ou que nós acabamos conhecendo, gratuitas, né? A gente fala, não, mas aquela pessoa antipática, a gente não sabe nem porquê, né? Então pode ser alguma coisa relativa, às vezes, a esse fato, né? E às vezes acontece que a gente, na convivência, a gente percebe que não é nada daquilo, né? Eu mesmo tive, assim, eu lembro de ter antipatia por uma pessoa, né? Mas depois conhecendo eu vi que não era nada daquilo e a gente se tornou bons amigos, não tinha grandes problemas, né? Então esse reencontro que a gente tem periodicamente aqui na Terra é para isso, né? Para resolver esses conflitos, né? Promover a reconciliação, né? Muito bem. A pobreza e a riqueza. A pobreza e a riqueza são duas provas da vida que a gente já enfrentou ou vai enfrentar, né? São duas provas difíceis, né? Então a gente tem que ter aceitação, né? Seja da riqueza ou da pobreza, né? E que a gente possa ter resignação e caridade com essas provas, que a gente possa ter bom proveito disso, tanto numa como na outra, né? E também uma outra consolação é com relação aos criminosos, né? Quem são os criminosos? É aquele ente, às vezes um parente nosso que está lá preso, está lá pagando a sua pena para a sociedade, né? Perante a justiça terrena, né?
Mas ele não está condenado ao inferno, né? Ele terá outras oportunidades que, pela misericórdia divina, ele terá, né? E terá quantas forem necessárias, nós sabemos disso, né? Ele, logicamente, está numa fase bem ruimzinha, né? Mas nós também já passamos por muitas fases ruins, ou vamos passar, não sabemos, né? Mas sempre Deus está dando, sempre abrindo uma porta para que a gente possa se regenerar e retomar o nosso caminho, né? Ora, vejamos então em que condições o Espírito esclarece, né? O Espírito veio esclarecer alguns pontos que eu aqui elenquei, como, por exemplo, Adão e Eva, né? A questão de Adão e Eva, a gente tem que ter em mente o seguinte, que todos nós, seres humanos, e todos seres vivos, são produto do processo evolutivo, né? Então, veja, nós temos em Adão e Eva uma figura, né? Podemos aqui considerar em Adão as raças adâmicas, né? Como foi chamado há um tempo aí, aqueles espíritos que vieram lá de Capela, que vieram aqui nos ajudar, né? Os exilados de Capela, né? Então, esse Adão e Eva estão assim, uma coisa meio que romântica do Antigo Testamento, né? Mas a gente tem que ir, com o tempo, aprendendo a interpretar isso, né? Infelizmente, ainda há pessoas que creem que um casal deu início à vida de toda a humanidade, né? Mas a gente pensa, pelo bom senso, pela lógica e pela ciência, a gente sabe que isso seria impossível, certo? O mundo em 6 dias, né? Essa é uma outra questão também que estaria na Bíblia, ou está na Bíblia, né? Mas nós sabemos, por provas geológicas, né? Usando ainda o bom senso, a lógica, né? Usando a ciência, que o mundo foi feito em bilhões de anos, né? É um processo muito lento, né? E começou muito lá atrás para chegar no estado que está hoje, né? Então, 6 dias também seria uma coisa inconcebível, né? Pode ser que fosse interpretado como 6 eras, né? Cada um com os seus milhões de anos ou bilhões de anos, né? Nascimento e morte. Nascimento e morte nada mais é do que processos naturais, né? De preparação, de ligação, vivência e evolução, né? É necessário que a gente, ao reencarnar, né? Tem o nascimento, né? E o desenvolvimento desse veículo que vamos aqui utilizar, né? E logo depois há um desligamento para que a gente retorne à parte espiritual, né? Para fazer lá o balanço do que nós vivemos aqui nessa encarnação, né? E nós já fizemos isso várias vezes, né? Então a gente precisa encarar isso como um processo natural, né? Tanto a morte quanto o nascimento. Quando Jesus falava, meu reino não é deste mundo, né? Então, ele já falava isso naquela época, tentava explicar, né? Então a gente tem hoje a descrição, amostras, experiências e constatações sobre a vida espiritual, né? Como são seus habitantes, como é a sua constituição. Então ele tem muita informação hoje, graças à própria doutrina espírita, às obras complementares que vieram trazer essas informações para a gente, né? E também a reencarnação, né? Que é a pluralidade das existências, vidas sucessivas, né? Que permite a nossa evolução, né? O nosso aprendizado, o reajuste e promove a justiça divina, que é a justiça mais perfeita, né? E com isso, a gente aprende que nós somos construtores do nosso destino, né? Nós somos construtores responsáveis pela nossa evolução, mais ninguém, né? Nunca podemos culpar o outro por isso, né? Pelo insucesso, né? Estou dizendo aqui pelo fracasso, né? Nós sempre somos responsáveis por isso. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos enquanto fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, né? Então, veja, com isso a gente percebe que o Espiritismo é mesmo o Consolador prometido por Jesus, né? Então, veja, nós temos sempre que, então, como eu já disse, reconhecer os verdadeiros cristãos, que trouxeram o cristianismo até nós, embora deturpado por todo esse tempo, né?
e aqueles que abraçaram a causa espírita e vem trazendo até os dias de hoje. E hoje nós estamos aqui, fazemos parte dessa missão, né? De esclarecimento, de consolação, né? Cada vez mais a gente tem que se aprimorar nesse sentido, né? De aprendizado e tentar passar isso adiante, né? Então, quando a gente ouve aqueles velhos e superados chavões, né, contra os espíritas, nós temos que ter em mente as palavras de Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, veja, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Essa foi uma pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos, aos 627, né? Que eles responderam aqui um pouquinho longa, mas vamos aqui ver por partes, né? Tentar entender, né? Bom, então Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo, né? Então veja, Jesus ele deu cabo de sua missão, que foi implantar a lei de amor. Ele foi bem sucedido, né? Para um povo que na época tinha uma baixa cultura, a ignorância graçava na época, muitos não sabiam ler, a grande maioria nem sabia ler, né? Mesmo assim, ele saiu vencedor, né? Então, ele usava de parábolas, de histórias, né, para exemplificar o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando, né? Então, foi com essas alegorias e as parábolas que ele ia ensinando, que ele ia mostrando e dando exemplos, né? Então, veja, é diferente de hoje, né? Hoje nós temos muito recurso, o nosso povo é muito mais aculturado, né? Então, nós não temos essas grandes dificuldades nesse aspecto. Mesmo assim, há um grande espaço ainda a vencer, né? Nós temos ainda que conquistar muita coisa, né? Em termos de esclarecimentos, né? Com relação à nossa doutrina, né? Mas, diante dos recursos tecnológicos e intelectuais à nossa mão, nós temos essa condição, né? A compreensão vai ficando mais clara, né? Eles continuam respondendo lá. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas, tão poucos são os que a compreendem, e ainda menos que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas, né? Então, eu estou bem dizendo, nós que abraçamos a causa, nós temos a obrigação de tornar isso cada vez mais claro, né? De tornar mais inteligível a doutrina espírita para tantos que necessitam. E cada dia mais vão chegando pessoas que conhecem a doutrina e percebem essa diferença em termos de religião, né? A simplicidade, a falta de alegorias, de quadros, de dogmas, né? E essa informação direta que nós damos, né? Não tem mistério, não tem nada para esconder, né? Então, por quê? Porque ele mesmo aqui fala, né? Tão poucos são os que compreendem, ainda menos os que as praticam, né? Então, se tem gente que entende pouco, os que praticam, então, são menos ainda, né? Então, é necessário que ele passe a entender para que ele possa aplicar isso na vida dele, né? Isso sabendo aplicar, evidentemente, né? Por quê? Porque a missão do Espiritismo é despertar consciências, né? No fundo, na sua essência, é isso, né? E, logicamente, que isso tem que haver, da nossa parte, um compromisso, né, de reforma moral, de reforma interior, né? Isso feito com verdade, com sinceridade, né? E ele arremata aqui mais um trecho dizendo o seguinte: o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões,
nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade, né? Então, essa aceitação da doutrina, ela tem que ser espontânea, tem que ser por convicção, né? Ninguém está aqui fazendo a cabeça de ninguém. As pessoas têm que compreender e aceitar naturalmente, né? Estar convicto de que aquilo é esclarecedor, que aquilo faz bem para ela, né? Certo? Então, a gente tem sempre que estar usando aqui a razão, a lógica, o bom senso, né? Porque o Espiritismo está aliado à ciência, né? Então, nós temos que lembrar que a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião, está baseada nesse tripé, não é isso? Então, assim como Jesus, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo vem, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução, né? Então, quando Jesus chegou naquela época, né, ele não foi contra a lei, pelo contrário, ele foi cumpri-la. E tudo que ele falava, ele citava a lei, né? Não tinha entendimento errado contra isso. Quanto ao Espiritismo também, ele não veio destruir a lei cristã, pelo contrário, veio dar execução, né? Até porque nós também nos baseamos, nos apoiamos nos próprios ensinamentos do Cristo, né? Então, nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica, né? Certo? Veja, quando ele fala que desenvolve, completa e explica, em termos claros para toda a gente, o que foi feito, o que foi falado lá atrás de forma alegórica, claro, essa missão do Consolador, que vem recordar e que vem esclarecer, além de consolar, né? Então, essa é uma afirmação que o Consolador é o Espiritismo, né? Que nós espíritas temos como o Consolador. E não podemos esquecer, né? O Allan Kardec falou lá no livro dos Médiuns, ele falou o seguinte: não esqueçais que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Então, no fundo, o que interessa a Deus é a melhoria do ser humano, é a nossa evolução, né? Nos tornamos cada vez melhores como seres humanos, né? Porque na prática da caridade, né? Desenvolvendo virtudes, né? E procurando terminar com os defeitos, né? Os defeitos, os vícios, né? Que temos bastante, e nós temos muitos vícios e defeitos e pouquíssimas virtudes. Então a gente precisa inverter esse placar, né? Porque não é simples, evidentemente, né? A gente faz uma força tremenda para isso, quando a gente cria uma certa consciência, né? Mas é uma coisa que a gente tem que fazer no dia a dia, a cada instante, né? Nas situações que se apresentem a nós, né? Onde quer que estejamos, a gente tem que ter isso em mente, né? Do perdão, da compreensão, da aceitação, né? Da caridade em si, né? Porque a caridade, como eu costumo dizer, ela tem um amplo leque, né? Que vai desde o simples sorriso até o perdão aos inimigos, né? Então, você vê que nesse meio aí tem muita coisa que a gente pode fazer e praticar até chegar lá no perdão aos inimigos, coisa que a gente ainda não é capaz de fazer hoje, né? Raríssimos são capazes de fazer isso hoje. Então, vejam, assim, então, para encerrar aqui, encerrando, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse que o Consolador permitiu, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então a gente vai conhecendo, né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, né? Tudo isso vai sendo esclarecido, né? E à medida que isso
melhor esclarecimento, a gente se sente mais confortável, né? Porque nós começamos a conhecer uma verdade que nós não conhecíamos antes, e a gente vai se libertando. Encerrando, eu quero colocar aqui um trechinho da Gênesis, e o Kardec fala o seguinte: o Consolador é, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo esperador há de ser o Espírito de verdade. O Espiritismo realiza todas as condições de consolador que Jesus prometeu, né? Então ele resumiu aí que o Consolador é a personificação da doutrina propriamente dita, né? Que é através dela que a gente vai conhecendo que essa promessa do Cristo se fez presente, ou está aqui entre nós, né? E a gente agradece por isso, né? Bom, era isso que eu tinha para hoje. Vamos partir então para a nossa segunda parte. Então eu convido os médios para que possam dirigir a sala de passes, né? Que a gente possa permanecer aqui em silêncio, aproveitando as vibrações para lembrar de um parente ou de um familiar ou de um amigo que esteja necessitado ou doente, e que a gente possa vibrar por essas pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente colabora com as vibrações da sala. Depois a gente retorna aqui para o encerramento.